Bom dia, né? Boker Tov, né? Bom domingo para todos, tá certo? Muito bem. Estou aqui falando agora sobre Isaías, tá? O texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dentro das línguas primárias, dentro do entendimento do idioma ivrite, né? Que nós chamamos de hebraico, tá certo? Aqui no Brasil, ok? Muito bem. Então o rei de Judá, chamado Acas, reinou no ano, né, 732 a 733, o período que ele estava ali reinando, né? Reinou em Judá, era rei de Judá. E esse rei sofreu uma ameaça de uma invasão, né, da parte do rei da Síria e o rei de Israel. Então se reuniu aqueles reis numa campanha militar para destronar, né, digamos assim, para destruir Judá, tá certo? E aconteceu que Judá ficou apavorado, né? O rei ficou apavorado, ficou com medo, né? Que ia ser invadido, ia acontecer ali muita morte ali. A gente encontra isso no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, tá? Você lê no 7 de Isaías, versículo 14, você entendeu o contexto, você pode ler mais adiante também, né? Até o capítulo 9, você puder ler todo o livro de Isaías, seria muito bom. Mas eu vou falando aqui dentro do tema de 7 de Isaías até o versículo 14, tá certo? E ele foi ameaçado. Então, o profeta, Deus, né, o Eterno, o Criador, falou para o profeta Navi, né, e este algo que nós chamamos de Isaías, que Isaías levasse uma palavra messiânica, uma palavra de conforto, uma palavra de força, de apoio para Acas, ok? E a palavra de apoio foi essa, falando para Acas, né, que não temesse. No capítulo 14 diz assim, porém eu vos digo, né, que a jovem, né, a jovem que está grávida, dará à luz um filho, e o nome dele será chamado Emanuel, tá certo? Muito bem, ele está falando essa palavra jovem. Mas, na verdade, na tradução primária hebraica, não é só jovem, ok? É Harma, uma mulher nova, uma mulher adolescente, uma mulher que já é nova, já é mulher, que seria a mulher de Acas, tá certo? E o Emanuel, que está falando que o nome dele será chamado de Emanuel, o nome dele é Ezequias. Se você pegar as histórias dos reis de Judá, lendo em Crônica, lendo em Reis, livro de Reis, você vai perceber que Ezequias é apontado como rei. Que Ezequias é filho de Acas, tá certo? Que o sinal seria dado a eles, né? Porém, eu vos digo. Essa palavra vos digo, vos ou vós, né? Conforme seja, né? Eles, né? Vós, vos, é um sinal para é um plural, tá? Tá falando para mais de que uma pessoa, para vós, para vós, que significava a nação de Israel, para o rei e aquele povo que estava apavorado ali, tá? E o sinal seria que o menino ia nascer, tá? E o menino ia comer coalhada, o menino, né? As abelhas iam vir da Síria, ia comer, seria coalhada e mel, né? Que nas Bíblias que está em português está modificada, colocaram manteiga. Dizendo que o menino ia comer manteiga, né? Um absurdo muito grande, né? A manteiga para coalhada tem muita diferença, tá certo? Muito bem. Então ele vai comer coalhada e mel, antes que ele saiba rejeitar o mal e o bem, os dois reis vai ser destruídos, que é o rei o rei da Síria, o rei de Israel que queria destruir. Antes que a criança saiba rejeitar o bem e o mal, tá certo? Muito bem, então tudo isso aí está falando dentro do contexto histórico da época passada, 700 anos antes, né? 733 antes de Cristo. Porque esse acontecimento foi para aquela época ali. Ele falou assim, né? É esse que é a jovem grávida. Então ali está dizendo que a jovem já estava grávida. Aquela ação já tinha ocorrido. A mulher já estava gestante, tá? Então quando foi traduzido para a língua grega, né? Gente, né? No caso, os gregos, quando traduziram para a língua grega, no caso, eles modificaram o sentido. Passaram a colocar ali um substantivo virgem, paterno em grego, né? Que até hoje a gente está aqui no Ocidente, a gente crê que Maria é Virgem Maria, né? A gente defende isso aí até o dia de hoje, tá certo? Mas não é. Porque ali Isaías não tá falando de profecia nenhuma. Foi colocado ali Mateus 1:23, falando do profeta que havia dito que seria Emanuel, Deus conosco. Mas ali é uma invenção do tradutor grego. E quando você vai interpretar um texto dentro do seu idioma, dentro de outro idioma, a informação não chega com precisão, tá? Você tem que interpretar o texto dentro do seu idioma, mas quando chegar no outro idioma, venha também estar do mesmo jeito, sem modificar. Mas quando você começa a modificar, olha, o sujeito da oração, quando você modifica os artigos, quando você modifica os pronomes, quando você modifica
modifica os verbos e outras coisas mais que tem dentro da gramática, você modifica, a tradução chega equivocada. Ela chega, não chega uma tradução exata, chega uma informação como se tivesse sido uma informação adulterada, tá certo? Eu não estou aqui falando de religião de ninguém não, tá? Eu não estou aqui defendendo, não estou aqui puxando para nenhum lado. Eu nem puxo para o lado do judaísmo, nem puxo para o lado do cristianismo, eu puxo para o lado do texto, porque a gente tem que, quando a gente interpretar um texto, a gente tem que respeitar o texto, sem inclinação. Quando a gente vai puxar sardinha para o lado da gente, quando a gente faz parte de alguma religião qualquer, a gente quer interpretar do jeito da gente, mas a Bíblia, a Escritura, ela ficou para ser interpretada dentro do texto, porque dentro do texto tem o seu contexto, e nós temos que respeitar o contexto, tá certo? Se você não respeita os verbos, a gramática daquele idioma, e você vai usar outro idioma para dar uma explicação do texto, ou você vai inventar interpretação, você comete deslize, tá? Você comete equívoco, comete uma falha, tá certo? E é nesse sentido, então a gente tem que respeitar aquilo que o texto ali está afirmando, né? Se o texto afirmou aquilo ali, a gente tem que defender aquilo ali. A gente não pode pegar e modificar o texto, puxar para um lado, puxar para outro. A gente tem que respeitar o que a regra gramatical daquele texto está dizendo, porque cada texto tem o seu contexto, ok? E o contexto é o resultado do entendimento do que se leu do texto. Você vai fazer um concurso público, por exemplo, se você não respeitar a gramática, você vai dar muito ponta de faca, né? Porque os verbos, ele tem a sua abordagem ali, ok? Verbo perfeito, verbo imperfeito, você tem que respeitar. Então, quando você vai traduzir de um texto para outro, você tem que analisar toda a regra gramatical. Substantivo, você modifica o substantivo, já vai dar declínio naquela interpretação ali. Se você vai modificar os plural, já dá problema. Se você também mexer com os artigos, já dá problema. Tá certo? Se você colocar lá, tá num outro idioma, tá um verbo perfeito, você bota para outro idioma um verbo imperfeito, já dá problema, tá certo? Ok? Então a gente aqui do Ocidente é baseado, nós, pelo entendimento do grego, não da língua hebraica. Então, muitos teólogos que sabem a realidade das coisas, conhecem, quando vai dar o resultado do entendimento, eles usam o quê? Eles usam a interpretação grega. Eles sabem que está errado isso aí, mas ele não respeita a interpretação hebraica, já que hoje tem muitos professores sérios no Brasil. Nós temos no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil, o professor Elcio de Faria Francisco, ele é um doutor, né? Ali uma pessoa muito importante aqui no Brasil, autoridade hebraísta. Ele trabalha com isso aí, ele entende muito bem. Se você quiser saber de alguma coisa, compre o livro hebraico interlinear para a língua portuguesa. Você pode comprar também o livro grego, né, interlinear para a língua portuguesa. Não só ele, como tem no Brasil várias autoridades que é reconhecido tanto no Brasil como no mundo, que o que eu estou falando aqui é baseado na biografia desses camaradas aí, tá? São pessoas importantes de alta capacidade, tá certo? Ok? Então hoje, Yom Tov, tá bom? Tenha um bom dia, ok? Que Deus abençoe, tá?